Economia, Juliana Rosa. Salve, salve. Vem cá, Juliana. Reunião hoje importante. Aliás, o Lula tem algumas reuniões importantes hoje, né? Uma das reuniões é com o ministro Juscelino, ministro do Turismo, que é capaz de estar fazendo uma das suas últimas viagens turísticas a Brasília. Vamos ver como vai ser. Pode ser que perca o emprego. Mas tem reunião com Haddad. Esse está firme no cargo, ninguém está falando que vai sair, não é isso? E discussões importantes de interesse do mercado, de interesse do país. Conta aí, Juliana. Pois é, a ideia é fazer de tudo para poder puxar os juros para baixo. Oi, Meg, boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para o nosso ouvinte. Nessa reunião entre Lula e Haddad, a pauta inclui a discussão ali dos últimos ajustes da nova regra fiscal, que é importante para poder mostrar que o governo está comprometido com a estabilidade ou a queda da dívida do Brasil ao longo do tempo. Isso pode, segundo o Banco Central, isso é fundamental, segundo o Banco Central, para poder permitir a melhora da percepção econômica e permitir a queda de juros. E também vão falar sobre uma outra frente de juros, que é o desenrola economia. Você tem uma proporção muito grande de brasileiros endividados com pós-pandemia, mesmo com melhora do mercado de trabalho, a inadimplência está aumentando, segundo dados do Banco Central. Então, é importante que o programa do governo contribua nesse sentido de facilitar o pagamento com prazos mais longos, condições melhores, porque, Oineg, a discussão de crédito está tomando uma proporção cada vez maior e acabou acentuando a discussão, se até o Banco Central não estava sendo pouco atento à questão da Americanas, do efeito que a questão da Americanas teve sobre o crédito, que é o fato de que o caso Americanas levou os bancos a diminuírem muito a oferta de crédito. Os juros já estavam subindo. Tanto é que mesmo com a Selic parada, a gente vê aqui os dados do Banco Central que mostram que o crédito para o consumidor final vem aumentando. Você vê que as pessoas estão mais encalacradas, principalmente, e aumentando a dependência do cheque especial, a última taxa do cheque especial, 132% de juro, e ao ano, né, do cartão de crédito, 411%. Então, a gente está realmente numa situação onde é preciso urgentemente que haja um programa específico para poder dar algum fôlego para as famílias pagarem dívidas, porque você bate lá na porta do banco, ele não dá, você vai e se enrola mais ainda nesses créditos pré-aprovados, normalmente cartão de crédito, cheque especial, daí você vai virando uma bola de neve cada vez maior. E no caso da outra frente fiscal, que é o fato de que o ministro da Fazenda está antecipando esse novo arcabouço, finalizando com o presidente Lula, para poder, obviamente, né, dar uma pressãozinha mais aí para o Banco Central na reunião agora de março, já dá alguma sinalização de que pretende reduzir juros. Porque você tem, inclusive, já várias expectativas que eu recebi hoje cedo, de várias análises apontando que o Banco Central pode até começar a cortar juro ainda nesse primeiro semestre, por conta dessa situação de crédito realmente que está piorando, viu, a olhos vistos aqui, e pelo fato de que o governo tem apontado esse compromisso com as novas regras fiscais. Então, essa pauta, né, o INEG de crédito, ela é urgente e o endividamento, cada vez que a gente olha o número, aumenta, inadimplência de pessoa física e pessoas jurídicas, apesar do ganho de renda que começou a ter já com o mercado de trabalho. As pessoas, mesmo trabalhando mais, ganhando mais, não está sendo suficiente para pagar as dívidas estão aumentando. Esse é um dos grandes problemas, né, do Brasil. E a gente não consegue pagar as dívidas e, portanto, muito menos poupar, né, Juliana? A base da economia de um país se dá pela capacidade de poupança
desse país, né? É fundamental que a gente tenha poupança. E você vê os rankings de poupança dos vários países, o Brasil é uma tragédia. A gente não consegue juntar nada. Então, eu não estou falando aqui que um ouvinte que está ouvindo a gente fala, eu consigo, o outro fala, eu também consigo um pouquinho. Mas eu estou dizendo, o país, de uma forma geral, não consegue juntar nada. E essa poupança, ela não é vital, Juliana, eu acho que você podia explicar um pouquinho, para poder lastrear financiamentos, linhas de crédito, a tal história da poupança da sociedade, que é fundamental, né? Senão fica tudo pendurado de um jeito, para lá e para cá, e a gente fica se arrastando. Exatamente. Esse nível de poupança tem sido cada vez menor também, né? Que é o fato de que cada vez mais as pessoas comprometem sua renda com os gastos do dia a dia e com alguma dívida. E cada vez menos sobra dinheiro para poder fazer a economia crescer, né? Que é o que você está dizendo. Você tem poupança para você ter alguma sobra para comprar alguma coisa que faça você melhorar de vida na sua casa, enfim, algum tipo de investimento importante para você acumular riquezas. O último dado que eu peguei aqui, Oeneg, mostra que o comprometimento da renda dos brasileiros atingiu 27,8% em setembro do ano passado e está mais ou menos nessa casa. Você vê aí perto de 30% da renda do brasileiro hoje está comprometida com pagamento de dívidas. Quando a gente olha a média histórica desse percentual, é bem abaixo, viu? É em torno de 23%. Então, a gente nunca teve um patamar tão alto de comprometimento da renda do brasileiro com pagamento de dívidas. Todos os dados que a gente olha aqui, a inadimplência da pessoa física está subindo. O último dado de janeiro mostrou que continua essa tendência e das empresas também. E fora esse juro é impagável realmente, né? Agora, 400% não dá, né, de cartão. Não, isso é absurdo. Deixa eu te perguntar, exato. Aliás, você tocou na palavra-chave, é o que eu ia te perguntar. A gente já falou disso aqui, mas acho que vale a pena você falar um pouquinho mais. Estou te explorando hoje mais do que outras vezes, porque eu acho que esse tema é muito importante. Existe, vamos chamar assim, uma dívida do bem. Você comprou um bem, você comprou seu apartamento, você comprou uma geladeira, você comprou alguma coisa que você queria, e aí você faz um crediário e você está pagando aquilo. Isso é uma dívida. É uma coisa. Você tem uma troca. O seu patrimônio aumentou, entre aspas, né? Porque tem a depreciação do bem, mas você fez uma troca. Em vez de você ter R$2.000 que você não tem, você faz um empréstimo qualquer para comprar uma geladeira porque você precisa trocar. Outra coisa é a dívida pela dívida, né? Você não tem a receita suficiente para pagar suas despesas do mês e você sai fazendo cartão para pagar o chuchu, o brócolis, o tomate, a carne, o leite, a mensalidade, o aluguel, seja lá o que for. Ou seja, você se financia para poder viver. É outro patamar, né, Juliana? Não, isso que você está colocando é fundamental, porque os dados também mostram isso claramente, né? As pessoas estão aumentando o nível de endividamento não para comprar casa própria, né? Para comprar uma geladeira, para comprar bens que vão ser importantes para a melhora da vida das pessoas, né? Do bem-estar, do acúmulo de patrimônio. O que está crescendo aqui em dívida é o uso do cartão de crédito e do cheque especial, que justamente não só aumenta a dívida, como é uma dívida que você depois não consegue sair, né, com esse nível de juros que está. E a gente está vivendo meio que aquela história do ovo e da galinha, porque o banco olha e fala assim, bom, o nível de inadimplência está aumentando, os calotes estão subindo, então vou emprestar menos e cobrar mais, que é o que está acontecendo. Aí que as pessoas não conseguem pagar mesmo, né, porque aí mais gente usa as linhas pré-aprovadas, que é cartão e cheque especial. E aí que o endividamento aumenta, a inadimplência aumenta e o banco vai e aumenta mais os juros, né? Então, realmente, esse programa, o Desenrola, que hoje deve bater o martelo, essa expectativa entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, é fundamental, junto, obviamente, com as medidas de segurança das contas públicas que vão pavimentar esse caminho urgente de reduzir juros no Brasil.